Quero louvar o Senhor por esta manhã, por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui cultuando, nesse tempinho que, humanamente falando, estava bom para ficar em casa tomando um chimarrão, né? Mas graças a Deus, estamos aqui, e os meninos são até estratégicos lá na frente, ó. O Everton está até com uma sombrinha lá, ó. Isso aí ajuda a chapinha das irmãs, viu, Everton? Você é um homem de Deus. Quero louvar a Deus pela vida da Rai, pela vida dos meus amigos, Marcinho, o Sullivan e o Fabinho. Teve um culto que, de forma automática, eu fiquei chamando o Sullivan de Chuchu o culto inteiro, pastor Jonathan. E os irmãos estavam achando que era um apelido carinhoso que eu tinha dado para a Vitória. E eu não tinha percebido que eu tinha falado Chuchu umas 12 vezes. Aí depois eu fui assistir a live e mandei um WhatsApp para ele. Falei, meu amigo, você me perdoa, viu? Eu expus o seu apelido íntimo a toda a igreja. Ai, mas glória a Deus. Irmãos, eu estou com uma palavra, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Hoje, se a Rai cantasse Cassiane, ia encaixar certinho, né? Aleluia, hoje ela está raiz do manto. 2 Coríntios, capítulo 12. Se você encontrou, diga amém. Está escrito assim. Obrigado, Eli. Está escrito assim. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado, e ao terceiro dia, foi arrebatado ao terceiro céu, Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense ao meu respeito, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Amém? O Murilo, eu não sei como você consegue ler essas letrinhas aqui, rapaz. Eu não sei se eu já estou precisando usar óculos. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho meditado nesse texto, e hoje eu quero trazer uma palavra com um tema, quando o fraco se torna forte. Esse foi o tema que o Senhor colocou no meu coração. Todos nós que estamos aqui, já passamos por momentos difíceis e por momentos desafiadores. Eu acho que é impossível um ser humano amadurecer, Murilo, sem que ele passe por provas, sem que ele passe por desafios, sem que ele passe por circunstâncias que levem ele a um determinado limite. Eu gosto muito de um filme, Tropa de Elite, né? E a preparação deles é fenomenal, né? A gente morre de rir. Mas aquela preparação talvez seja para criar uma casca, né? Para que o homem se torne mais forte, para que o homem se torne mais resiliente.
As provas da vida, Gessé, elas são didáticas. Não há nenhuma geografia melhor para nós aprendermos que no meio de uma batalha, que no meio de uma tribulação, que no meio de uma guerra. Foi no meio da tribulação que Jó disse assim a Deus: eu sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E em seguida ele diz assim: os meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. E por que ele disse isso? É porque no meio da prova você conhece de fato quem você é, e no meio da prova você conhece também quem Deus é. E sabe quem nós somos, irmãos? Nós somos fracos e nós somos vulneráveis, mas Deus, Ele continua sendo o Todo-Poderoso, aquele que nos sustenta e aquele que nos fortalece. Quando eu olho e quando eu tento imaginar a cena de Moisés em frente ao Mar Vermelho, ali fica claro para mim aquilo que nós somos e aquilo que Deus é. Porque quando eles olham aquele exército vindo em direção a eles sentiram medo. Se sentiram vulneráveis, se sentindo fracos, e eles sabiam que por eles mesmos, eles não poderiam fazer nada. Mas a Bíblia diz que o que Deus faz? Deus, Ele abre o mar para que eles passem. Então isso para mim é uma revelação clara daquilo que Deus é e daquilo que nós somos. Então nós precisamos ser colocados à prova. Ainda que a gente não queira, ainda que a gente não goste, ainda que passar por dificuldades seja difícil, nós precisamos passar por essas dificuldades, porque isso nos torna pessoas melhores, isso nos torna pessoas mais maduras. Em Romanos capítulo 5, versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: e não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz em nós paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Ou seja, Murilo, a provação é como se fosse um funil de Deus para te conduzir a um lugar aonde Ele sempre quis que você estivesse. E esse lugar é um lugar seguro, esse lugar é um lugar de confiança. Agora, sabe com que nós nos enganamos? É que nós achamos que as provas que nós passamos hoje, nós achamos, pastor Gel, que elas nos preparam para as próximas lutas que nós vamos enfrentar. E nem sempre é assim, Rai. E eu quero contextualizar isso com um texto bíblico. Lembra de Elias? A Bíblia diz que Elias enfrenta 450 profetas de Baal. A Bíblia fala que ele estava corajoso. A Bíblia fala, Rai, que ele ora, o fogo cai dos céus e matam todos aqueles homens. E quando Jezabel fica sabendo do ocorrido, ela diz assim: eu vou perseguir ele e eu vou matar ele. E pela ameaça de uma pessoa, Elias se sente amedrontado, ele foge para o deserto e ali ele pede a sua morte. Então nem sempre, Murilo, as batalhas que nós passamos hoje, elas nos preparam para as próximas batalhas que nós vamos enfrentar. Sabe também com que nós nos enganamos? Nós fazemos cursos para que a gente se torne resilientes, nós fazemos cursos para que nós nos tornemos mais controlados quanto às nossas emoções. Nós buscamos dinheiro, porque nós achamos que a segurança que nós precisamos, a resposta é o dinheiro. Nós buscamos conhecimento para sermos consolidados dentro daquilo que nós fazemos, dentro daquilo que nós realizamos. Mas, meu irmão, a não ser que você seja Deus, eu quero dizer para você que talvez em momento de prova, nada disso será o suficiente para você se sentir uma pessoa forte. E a pergunta que nós nos fazemos nessa manhã, e foi a pergunta que Deus colocou no meu coração é: então o que nós precisamos fazer no meio de uma guerra? O que nós precisamos fazer no meio de uma prova? A primeira resposta é: se esquecer de quem você é e se lembrar de quem Deus é. Agora, pastora, sabe qual que é o nosso problema? É que no meio de uma guerra, sabe 3 coisas que nós queremos alimentar em nós? Vaidade, ego e orgulho. Nós sempre queremos, pastor Tiago, que as pessoas nos vejam por cima. Nós queremos que as pessoas nos vejam chegando aqui na igreja com um carro novo, Murilo.
Nós queremos que as pessoas nos vejam adquirindo uma casa nova, mas nós não queremos que as pessoas nos vejam no nosso momento de fraqueza. E talvez essa seja a pior decisão que a gente toma, que nós podemos tomar em um momento de crise. E sabe um cara que quando eu leio a história dele, eu fico rindo, mas eu entendo aquilo que Deus queria fazer com ele, Naamã. Porque quem era Naamã? Naamã era o comandante do exército da Síria, irmão. A Bíblia fala que Naamã era um homem honrado. A Bíblia fala que Naamã era um homem poderoso, mas Naamã era um homem também leproso. E no meio de uma guerra, eles trouxeram uma menina, uma mulher cativa, e essa mulher trabalhava na casa de Naamã. E vendo o sofrimento de Naamã com aquela lepra, ela diz assim para a esposa de Naamã, ela diz assim: se o teu esposo conhecesse um profeta que mora em Samaria, eu tenho certeza que ele seria curado. Sabe o que Naamã faz, Murilo? Ele pega uma carta com o rei da Síria, ele pega ouro, ele pega prata e diz assim: eu vou lá conhecer o homem. Imagina, irmãos, na sua cabeça a cena de Naamã sendo aquele homem famoso, sendo aquele homem honrado, sendo aquele homem poderoso, chegando na frente da casa de Eliseu e gritando como meu avô gritava quando ele chegava na minha casa: rua de casa. Eliseu, você está aí? E a Bíblia diz assim, Ju, que Eliseu nem desceu. A Bíblia fala que Eliseu nem olhou na cara de Naamã. Eliseu manda um mensageiro e diz assim, fala para Naamã, que para que ele seja curado, ele precisa entrar no rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Aí Naamã, Murilo, começa a questionar. Ele começa a dizer assim: ele nem olhou na minha cara. Se ele soubesse quem eu sou, se ele soubesse que eu tenho em minhas mãos a carta do rei da Síria, se ele soubesse o homem poderoso que eu sou, ele pelo menos iria olhar na minha cara e conversar comigo. Ele colocaria as mãos sobre as minhas feridas e eu seria curado. E posso falar uma coisa? Existe rio bem melhor para mergulhar do que o rio Jordão. Só que aquilo que Deus estava querendo ensinar para Naamã é que aquilo que ele representava para Deus não significava nada. Aquilo que ele era para Deus não significava nada. A honra que ele tinha diante dos homens para Deus não significava nada. Tudo que Deus queria era que ele abandonasse a sua vaidade e se sujeitasse a Deus. E a Bíblia fala que ele entra naquelas águas e ele é curado. Irmão, no meio da sua guerra, entre nessas águas. Seja uma pessoa humilde. Reconheça quem você é, um ser humano fraco, um ser humano vulnerável. Não ache que aquilo que você possui hoje vai te dar forças para que você enfrente a próxima batalha que você vai enfrentar. Então é exatamente isso que essa história, ela me ensina. E tem um texto de apóstolo Paulo, que esses dias eu estava meditando nele, que mexeu muito ao meu coração. Porque Paulo era um homem preparado, Murilo. Paulo era um homem que ele tinha conhecimento, Paulo era um homem que, sabe, ele tinha talento, ele era um homem poderoso em palavras, um homem poderoso em conhecimento. Mas ele começa a dizer assim, ó: eu tinha motivos para me gloriar e confiar em mim mesmo, porque eu fui circuncidado no 8º dia de vida. Eu pertencia ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, e fui um verdadeiro hebreu. Quanto à lei, eu fui um fariseu. Quanto ao zelo, eu fui perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu fui um homem irrepreensível. Paulo está dizendo assim: eu tinha todas as qualificações para me orgulhar em mim mesmo, para dizer a mim mesmo que eu era um homem bom. Mas em seguida ele diz assim: mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar perda por causa do amor de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Ou seja, quando nós conhecemos quem Cristo é, nós reconhecemos que tudo que nós possuímos é perda, nós reconhecemos que tudo que nós somos é perda, nós reconhecemos o ser humano fraco e vulnerável que nós somos. Então, meu irmão, isso é exatamente o que nós somos. Nós somos seres humanos fracos
e falhos. E é exatamente esse entendimento que o apóstolo Paulo queria trazer aos irmãos de Coríntios. Por quê? Começaram a aparecer os superapóstolos, que pregavam uma palavra diferente, que traziam um entendimento diferente a respeito daquilo que o próprio apóstolo Paulo havia ensinado a eles. E o povo, Murilo, olhava para aqueles homens e ficavam admirados, porque eles falavam bonito, Sullivan. Eram homens poderosos em palavras. E aí Paulo começa a dizer assim: se eles são hebreus, eu também sou. Se eles são descendentes de Abraão, eu também sou. Se eles são servos de Cristo, estou fora de mim para falar dessa forma, eu ainda mais. Eu trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, fui exposto à morte repetidas vezes. Ele está dizendo assim: se eles trabalham, se eles são bons, eu também sou. Ele diz assim: 5 vezes eu recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes eu fui golpeado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes eu sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando por toda parte. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes sem dormir. Passei fome, passei sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber da minha preocupação com a igreja. O que Paulo está dizendo aqui, Stephanie, se nós fôssemos fazer uma comparação, eu trabalhei muito mais do que eles. Eu sofri pela igreja muito mais do que eles. Mas em seguida, ele diz assim: mas se eu quisesse me orgulhar em algo, eu não me orgulharia em tudo o que eu fiz, mas eu me orgulharia nas minhas fraquezas. Irmão, isso aqui mexe tanto com o meu coração, porque nós começamos a fazer uma leitura que para Deus, tudo que nós somos é dependente dEle. Para Deus, independente de tudo que nós fazemos, de tudo que nós somos, para Deus, o que isso significa? Mas quando Ele diz que nós precisamos nos gloriar nas nossas fraquezas, Ele está dizendo porque nas nossas fraquezas, nós começamos a reconhecer quem Deus é. Sabe aquele momento em que você olha para você mesmo e você sente que você não tem mais forças? Sabe aquele momento que você olha para tudo aquilo que você conquistou com muito esforço e parece que nada do que você conseguiu, nada do que você conquistou é suficiente para te dar forças para passar por aquele momento? E em seguida, pastor Gel, ele diz assim que Deus havia colocado um espinho na carne dele. É como se Deus houvesse colocado em apóstolo Paulo algo que o lembrasse daquilo que ele era, algo que o lembrasse daquilo que Paulo representava. Era como se Deus estivesse dizendo assim para Paulo: Paulo, eu sei de toda a graça que eu te dei, mas você sabe que no fundo, você continua sendo um homem fraco e um homem vulnerável. Irmãos, essa palavra tem tomado tanto conta do meu coração, porque nós nos colocamos no lugar onde nós precisamos nos colocar, onde nós precisamos olhar para dentro de nós e reconhecermos a dependência que nós temos de Deus. Então eu quero dizer para você que se em algum momento da sua vida, você quiser se gloriar de algo que você quiser se gloriar de algo que você conquistou, eu quero dizer que para Deus isso não representa nada. Para Deus, o momento que Ele mais se alegra com a sua vida é aquele momento que você olha para Deus e diz assim: sem o Senhor eu não sou nada. E eu reconheço que tudo aquilo que eu preciso está no Senhor. Então já quero ir para o final dessa palavra dizendo a você que no meio da sua guerra, uma atitude que nós precisamos demonstrar a Deus é reconhecermos que nós somos fracos e que nós somos dependentes de Deus. E é no momento das nossas fraquezas que nós reconhecemos o poder de Deus. Eu não sei vocês, mas quando nós olhamos para momentos das nossas vidas que nós passamos atrás, nós fazemos uma leitura e nos fazemos uma pergunta. Nós perguntamos assim a nós mesmos: como é que nós conseguimos? Como é que nós fomos capazes de passar por aquele momento e ainda assim continuarmos de pé?
Existem pessoas, Murilo, que eu olho e eu admiro, e eu digo assim, como é que essa pessoa consegue passar por tudo que ela passa, e mesmo assim continuar de pé? E a resposta para tudo isso, pastor, é simples. Isso é graça de Deus. Isso é o poder de Deus nos sustentando. É por isso que no momento de fraqueza, quando Paulo pede a Deus para que Deus tirasse dele aquele espinho, Deus olha para ele e diz assim, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Sabe, um sentimento gostoso é aquele sentimento que você se observa sem forças, mas que parece que você ainda assim consegue continuar caminhando, porque você sente que uma força te conduz, você sente que uma força está te carregando no colo. Como isso é bom. Eu estava ontem com a minha esposa, com a Vitória, e ontem nós estávamos num momento assim, bom, né, da vida, nós estávamos assistindo um filme, e aí eu comecei a trazer à minha memória tudo aquilo que nós havíamos passado como casal. Quando nós decidimos casar, nós passamos por muitas dificuldades, pastor. Nós passamos por muitas lutas que talvez seriam suficientes para que pudéssemos nos separar. E eu me lembro de olhar, para nós e dizer assim para Deus, Deus, a gente já não aguenta mais. Já fazem 5 anos que nós enfrentamos isso, e eu acho que talvez nós já chegamos no nosso limite. E quando nós olhamos para trás e nós enxergamos a construção da nossa vida, já fazem 12 anos que nós estamos juntos, nós observamos que em cada momento, que em cada situação, Murilo, Deus ainda, nos sustentava. Deus ainda era o Deus que estava sobre a nossa casa, que estava sobre as nossas famílias. Então não há momento melhor de conhecer a Deus do que nas nossas fraquezas. E talvez seja por isso que Ele nos conduz exatamente a esse momento de fraqueza. Eu gostaria que você se colocasse de pé nessa manhã. Eu não sei se deu para entender aquilo que o Senhor queria falar conosco nessa manhã, mas eu sinto sobre o meu coração o temor dessa palavra. Nós temos que ter essa capacidade de olhar para nós sem vaidades, de olhar para nós sem ego, e reconhecermos que nós ainda somos dependentes de Deus, reconhecer que as nossas forças ainda continuam estando em Deus. Uma decisão que nós precisamos tomar nessa manhã é: será que nós vamos nos sujeitar a entrar nesse rio Jordão, abandonarmos aquilo que nós achamos que nós somos, deixar de lado as nossas conquistas, deixar de lado as nossas posses, e nos sujeitarmos a Deus e entendermos que Ele ainda é o Deus das nossas vidas, e reconhecermos que Ele ainda é o Deus que sustenta os nossos pés, que Ele ainda é o Deus que sustenta a nossa casa, que Ele ainda é o Deus que sustenta as nossas famílias. Então que nessa manhã o nosso coração possa sair daqui empoderado por esse entendimento. Nós conhecemos a Deus nas nossas fraquezas. Feche os seus olhos nessa manhã em nome de Jesus. A Rayana vai ministrar um louvor. Eu gostaria que enquanto isso você consolidasse essa palavra no seu coração, que você consolidasse esse entendimento na sua alma. Vamos orar? Pai, nessa manhã nós queremos te honrar por esta palavra. Jesus, nessa manhã nós queremos nos colocar nesse lugar de dependência. Nós queremos nos colocar, Pai, nesse lugar onde nós reconhecemos que tudo que nós temos, que tudo que nós somos, Pai, não é nada, que tudo que nós precisamos é da sua graça sobre as nossas vidas, que tudo que nós precisamos é do seu poder em nós, que tudo que nós precisamos é da sua força nos sustentando. Eu não sei, Senhor, qual é o momento que os seus filhos estão passando, se é um momento bom ou se é um momento de fraqueza, mas eu quero, Jesus, profetizar sobre a vida deles, que eles terão forças para se colocar nesse lugar de dependência e entrar nesse rio Jordão, e saber que a sua palavra ainda continua viva, que basta uma palavra que é liberada, que basta uma palavra que é liberada dos seus lábios, ela é suficiente para nos sustentar, ela é suficiente para nos manter de pé. Jesus, nesta manhã,
Nós reconhecemos a nossa dependência, e nós dizemos ao Senhor que nós somos fracos, nós dizemos ao Senhor que nós somos vulneráveis, e nós dizemos ao Senhor que nós continuamos de pé, porque a sua graça continua nos sustentando. Nós te honramos, Senhor.